Na dura savana africana, onde a morte espreita por trás de cada tufo de relva, os búfalos africanos não fogem, lutam para sobreviver, para proteger e para que ninguém seja deixado para trás. Os búfalos africanos e a guerra contra a morte. Quando os primeiros raios de sol douram a savana do sul da África, a vida desperta gradualmente. À distância, o chão parece tremer levemente com os passos pesados, mas regulares, de uma manada de búfalos do Cabo, animais famosos por sua força, coragem e instinto de proteção do rebanho. No meio do vasto campo, os búfalos africanos parecem calmos, mas não são complacentes. Cada passo deles é o resultado de milhões de anos de evolução para sobreviver na natureza hostil, onde qualquer folha de grama pode esconder um predador mortal. O búfalo africano Cincerus cafer é um dos maiores animais ungulados do continente negro. Um indivíduo adulto pode pesar de 500 a mais de 900 kg, com um corpo robusto, músculos fortes e um par de chifres curvos que se unem na testa formando uma espessa placa óssea, uma espécie de capacete natural, como um capacete vivo. Vivem em grandes manadas, com uma sociedade bem organizada e muito unida. Os indivíduos costumam cooperar para se protegerem uns aos outros, especialmente os filhotes e os membros mais fracos. Os machos geralmente assumem o papel de guardas na parte externa do grupo, enquanto as fêmeas ficam no centro cuidando dos filhotes. O sistema de alerta da manada funciona por meio de rugidos graves, batidas de pés e movimentos sincronizados. Ao meio-dia, o rebanho para em uma área pantanosa para descansar e se refrescar. Alguns mergulham na lama para combater o calor e os parasitas. Os filhotes brincam ao redor das mães, esfregando-se uns nos outros com seus chifres macios e emitindo sons infantis, curiosos com o mundo. Mas a escuridão sempre se esconde atrás da luz brilhante. Da vegetação alta à beira da floresta, um grupo de leoas, caçadoras profissionais, se aproximava.
Com a pelagem dourada escura que se misturava ao ambiente e passos silenciosos, elas eram a personificação da morte silenciosa. Um bezerro distraído ficou para trás do rebanho. Foi um erro fatal. Uma leoa disparou como uma flecha viva. A investida violenta derrubou o novilho, e suas garras afiadas agarraram a presa com força. Um grito estrondoso rasgou o ar. Mas a caçada não aconteceu como no roteiro familiar dos predadores. Um rugido como um trovão atingiu o chefe da manada, alto e violento, avançando a uma velocidade impressionante. Após alguns minutos de confusão, os leões foram obrigados a recuar. O búfalo líder ficou sozinho no meio do campo de batalha, com lama espirrada nos chifres e os olhos brilhando de cautela e desafio. No mundo selvagem, os fortes não são apenas aqueles que têm garras e presas, mas também aqueles que sabem se unir e se proteger. E o rebanho de búfalos africanos provou isso com sangue, coragem e uma verdade inabalável: de ninguém é deixado para trás. Após a batalha intensa, o rebanho de búfalos africanos continuou sua jornada pela vasta planície. Mas eles não estavam sozinhos. No espaço imenso da savana, a vida existe de muitas formas diversas, espetaculares e interativas. Do outro lado da mata, uma manada de elefantes africanos avança em direção a um lago. Os elefantes adultos, gigantescos, lideram o grupo, usando suas longas trombas não apenas para beber água, mas também para se comunicar, brincar e proteger os filhotes. A seus pés, os elefantes bebês correm e pulam alegremente, mas estão totalmente protegidos pelo círculo formado por esses gigantes gentis. Escreva mais sobre os elefantes africanos. Os elefantes que lideram o grupo caminham devagar, mas com passos firmes, deixando pegadas profundas na terra macia. Com altura impressionante e peso que pode chegar a 6 toneladas, os elefantes africanos Loxodonta africana são os maiores animais terrestres do mundo, um símbolo de inteligência e força. Ao contrário de sua aparência gigantesca, eles têm uma memória extraordinária e uma vida social complexa. A manada é liderada pela elefanta mais velha, geralmente a mais experiente, com muitos anos de vida. Ela é o líder intelectual, que decide o caminho a seguir, a fonte de água e como reagir ao perigo.
A tromba, que combina o nariz e os lábios superiores, é a ferramenta mais maravilhosa do reino animal. Os elefantes usam a tromba para beber água, colher frutos, comunicar-se através do toque e até mesmo para acariciar uns aos outros em momentos de tensão. Um golpe com a tromba pode derrubar um leão, enquanto um leve toque é suficiente para acalmar um filhote assustado. Os elefantes africanos são muito emotivos. Quando um membro do bando morre, os outros costumam voltar ao local por muitos anos, tocando os ossos com a tromba como um ritual de homenagem. Eles compartilham água, protegem os filhotes e podem percorrer centenas de quilômetros juntos apenas para encontrar sua fonte de vida familiar. Ao longe, manchas pretas e brancas se movem ritmicamente entre a grama seca e dourada. Vê uma manada de zebras Equus-quagga, habitantes ágeis e vigilantes desta região selvagem. Cada indivíduo tem um conjunto de listras único, sem duas iguais, como as impressões digitais dos seres humanos. Essas listras não são apenas um sinal de identificação, mas também desempenham um papel importante na sobrevivência. Elas tornam difícil para os predadores identificarem seus alvos em meio a uma manada densa, como se a visão dos inimigos fosse enganada por um efeito visual ilusório. Os zebras vivem em pequenos grupos dentro de um grande rebanho, geralmente composto por um macho dominante, algumas fêmeas e filhotes. As relações dentro do rebanho são muito fortes. Quando há um predador, eles emitem um relincho curto, balançam a cabeça ou chutam o chão com força para alertar os outros. E quando um é atacado, o rebanho não foge imediatamente, ou muitas vezes, o macho volta, pronto para chutar o predador e salvar seu companheiro. Além de serem alvos habituais de leões, leopardos e hienas, os zebras também enfrentam frequentemente desafios naturais, como secas, falta de comida e longas migrações. Conseguem correr dezenas de quilômetros sem parar, graças às suas patas flexíveis e ao seu corpo aerodinâmico. Embora não sejam tão rápidos quanto os antílopes, são mais resistentes do que qualquer outro animal do mesmo habitat. Não são os mais fortes, mas são mestres em vigilância e união. E é isso que ajuda as zebras a sobreviverem num mundo onde cada minuto é uma luta pela sobrevivência. Na extremidade do campo, o solo parece vibrar a cada passo de centenas de antílopes.
É uma cena caótica, mas ao mesmo tempo ordenada, com corpos robustos, cabeças grandes e chifres curvos correndo em formação, como um rio vivo fluindo pela savana. Os antílopes são mestres da migração. Todos os anos, milhões de indivíduos percorrem centenas de quilômetros através das savanas do Serengeti e Maasai Mara, em busca de água e pasto. Esta é considerada uma das maiores migrações do planeta, um ciclo de vida e morte que se repete a cada estação chuvosa, onde nem todos regressam. São herbívoros extremamente gregários, vivendo sempre em bandos de algumas dezenas a milhares de indivíduos. A estrutura do bando ajuda a proteger uns aos outros contra predadores. Quando há sinais de perigo, todo o bando muda de direção, movendo-se em sincronia com uma velocidade e coordenação impressionantes, formando uma onda biológica que confunde a visão e a estratégia dos inimigos. Embora não sejam tão rápidos quanto os antílopes Thomson, nem tão fortes quanto os búfalos africanos, os antílopes de cabeça de boi possuem a vantagem da resistência. Eles podem correr longas distâncias por muitas horas para fugir de predadores, às vezes atravessando rios, pântanos e até mesmo pastagens em chamas. No céu, alguns abutres pairam como sombras silenciosas, seguindo a migração, à espera de uma oportunidade de atacar um animal que tenha ficado para trás ou caído. Mas, por enquanto, a manada de antílopes cabeçudos mantém a formação, avançando em direção ao horizonte, onde a primeira chuva da estação começa a cair ao longe. Do horizonte a oeste, o céu começou a mudar de cor. Nuvens negras se aglomeravam, trazendo consigo um estrondo de trovões que ecoava pela pradaria. A primeira chuva da estação chegou como um sinal do início de um novo ciclo de vida. Gotas pesadas caem sobre o solo árido, penetrando profundamente nas fissuras irregulares da terra queimada pelo sol durante meses. Após alguns dias de chuva contínua, a pradaria parece renascida. Do solo, brotos de grama começam a surgir fracos e frágeis, mas cheios de energia vital. As áreas de grama marrom e queimada agora estão cobertas por uma nova camada de vegetação. Arbustos brotam, pequenos lagos começam a encher novamente e o ar traz o cheiro de terra úmida, um sinal inconfundível de renascimento. Este é o momento ideal para as espécies selvagens iniciarem a temporada de reprodução, incluindo os búfalos africanos, com suas regras rígidas de status e seleção natural.
Os búfalos africanos machos entram numa fase decisiva, em que a força não serve apenas para lutar contra predadores, mas também para conquistar o direito de acasalar. Os machos adultos e mais fortes começam a separar-se do rebanho e avançam para a zona central, onde as fêmeas se concentram à procura de um parceiro. Não há cumprimentos. Não há concessões. Dois machos se aproximam, com a cabeça baixa e os chifres voltados um para o outro. Um silêncio tenso toma conta da savana. Então, bam, o choque é como uma marreta batendo no chão. Cada um usa seus chifres curvos e resistentes para empurrar, chifrar e girar, atacando o adversário. A terra voava, respirações ofegantes e cascos arranhando o chão ecoavam no ar. Quando o perdedor recuava, o vencedor ficava de pé, imponente, ao pôr do sol, com os músculos tensos e a respiração ofegante, mas com um olhar mais suave. Pois a recompensa não estava na luta, mas na oportunidade de se aproximar das fêmeas. As fêmeas, inteligentes e instintivas, não escolhem aleatoriamente. Elas observam as lutas à distância e só se aproximam do vencedor. O acasalamento é rápido, mas ordenado. Não há disputa. Todos entendem que vencer nesta época significa deixar um legado genético para a próxima geração. Não se trata apenas de um comportamento instintivo, mas de um momento sagrado que marca a continuidade da espécie. Uma nova geração está sendo semeada, começando com lutas gloriosas sob o céu azul. O tempo passa silenciosamente entre as chuvas regulares da estação úmida. Alguns meses após a época de acasalamento, o rebanho de búfalos do cabo agora carrega uma nova vida, os fetos crescendo no ventre das mães, esperando o momento de nascer na pradaria verdejante. Em uma manhã enevoada, no meio do pasto banhado por um sol fraco, uma búfala velha se afasta do rebanho. Ela caminhou lentamente até a borda do matagal, onde havia sombra, discrição e um pouco de tranquilidade em meio ao mundo selvagem, sempre barulhento e imprevisível. Após muitas horas de dor, entre o som do vento e o cheiro da grama úmida, um bezerro deu seu primeiro balido fraco, mas cheio de vida. A mãe búfala lambeu a membrana que envolvia o filhote, ajudando-o a respirar e estimulando a circulação sanguínea. Em menos de uma hora, o filhote tentou se levantar com as patas magras. Ele cambaleava e tremia,
mas o instinto de sobrevivência o obrigava a aprender a andar o mais rápido possível, pois ali os fracos não tinham tempo a perder. Algumas semanas se passaram e a pastagem ficou repleta de mães e filhotes. Os bezerros agora corriam ao lado das mães, aprendendo cada gesto, como farejar o vento, distinguir os sons, principalmente, como manter uma distância segura quando o rebanho se movia. Eles eram o futuro do rebanho, carregando o sangue dos sobreviventes, nascidos da força e protegidos pelo amor materno. A estação das chuvas continuava, trazendo consigo a abundância de alimento e o acolhimento da natureza. Mas para os filhotes, o mundo ainda era cheio de perigos, e em breve, eles teriam que enfrentar a realidade da vida selvagem. No meio do sol escaldante do meio-dia, a savana africana está coberta por uma luz dourada. O rebanho de búfalos africanos está espalhado pela relva verdejante, um presente da estação das chuvas, pastando tranquilamente. Cada animal se move lentamente, o som da mastigação misturando-se com a brisa suave. Os filhotes se espremem entre os adultos, comendo, brincando e aprendendo a observar o rebanho. Tudo está tranquilo até que um filhote se afasta do grupo, distraído perseguindo um gafanhoto. Ele se afasta algumas dezenas de metros do rebanho, sem perceber os olhos que seguem cada um de seus passos na sombra. Entre os arbustos altos, não muito longe dali, um bando de leões estava deitado, imóvel como estátuas. Eles estavam observando o rebanho de búfalos há algum tempo e agora era o momento perfeito. A luz do sol fazia com que as sombras das presas se projetassem claramente no chão, sem nada para as esconder. De repente, um leão saltou dos arbustos. Gritos estridentes ecoaram, alertando imediatamente todo o rebanho. As mães correram imediatamente, com seus chifres curvos apontados diretamente para os predadores. Logo atrás delas, todo o rebanho de búfalos adultos, como uma parede de aço, empurrou os leões para trás. A caçada dos leões fracassou. O bezerro escapou do perigo desta vez. Na vasta savana, onde a vida e a morte andam sempre de mãos dadas, a família de búfalos Cape continua a viver dia após dia, não apenas com sua força física, mas também com sua união, seu instinto de proteção e seus laços familiares duradouros. Eles não são os mais rápidos, nem têm presas afiadas.
Mas tem algo que poucos predadores podem superar: um espírito de luta indomável e uma vontade de sobreviver que se transmite de geração em geração. Desde a luta pela sobrevivência contra os leões até as disputas internas pelo direito de acasalar, desde o momento do nascimento dos filhotes na chuva até a cena da mãe arriscando a vida para salvar o filhote, os búfalos africanos gravaram na savana uma história viva de coragem e amor materno. E mesmo que o futuro seja cheio de perigos, a grama continuará a crescer, a chuva voltará a cair e os filhotes continuarão a crescer sob a proteção de suas mães, nos braços firmes do rebanho. Essa família, que luta incessantemente e nunca desiste, é o símbolo eterno da vida selvagem africana.